Pro, deixa gravando. É verdade, vamos gravar. Cauã deixa conectado, que é, é o famoso o quê? Cabulando online. Cauã. Sabe aquela Oi. brincadeira que você apresentou na aula de educação física? Quê? Sabe aquela brincadeira que você apresentou na aula de educação física? Sim. Que você saiu da aula, o professor falou que não contou porque você saiu da aula. Então você vai ter que fazer Tá bom. de novo. A cara do Nolan tá tipo, caraca, mano, se fosse eu, nossa, eu não gostaria, não seria tá bom, não seria tá bom. Nossa, o Nolan sorriu pela primeira vez. É, Nolan riu! Uhul! Parabéns, Nolan, pela sua risada. Pronto, nem a foto de perfil do Nolan, né? Ah, não. Ele não tava a foto de perfil dele hoje, mas, tipo, na foto de perfil dele ele não tava rindo, pro, ele tava sério, pro, ele tava assim, ó. É, tá sim a foto dele. Cauã, você nem tinha o WhatsApp do Nolan, Cauã. Eu já tive. Oi, gente, o Valqueto está tentando conectar meia hora, não consegue. O Gustavo não está conseguindo conectar. E a Isabela até agora não voltou, que é ela que vai fazer a leitura. Alguém quer dividir a leitura enquanto isso? Posso ler a 111? Tá vendo sexta-feira, né? Pode. A pessoa não lê a semana toda, mas fala, sexta-feira não é meu dia de ler, não, pro. Ô, Nolan, não é que eu já tive o seu WhatsApp? Ah, é verdade. A conversa é só GIF. A conversa é só GIF. De cor pastel, pro, que bonitinho essas cores, pastéis. Eu amei. Que massinha. Bom, enquanto quem é essa pessoa que tá conectando o áudio? É o Gabriel. Ah. Por isso que eu ainda não comecei a leitura, porque para ver se ele consegue conectar, mas tá difícil aqui, viu? A Isabela, pronto, ela vai ler tudo agora. Chegou, dona Isabela. Dona Isabela ou Bela? Pra estragar. Bela, Belinha. Oi, tudo bem? Melhor de Kerbel, né, pro? Tô comendo bolo, pro. O quê? Tô comendo bolo. Ah, lá, mais uma pra fazer inveja, ó. Comer uma faca, né? É bolo do quê? Chocolate? É chocolate? É. Olha isso. Olha isso. Verdade com as crianças. E eu, que né, tô todo dia no box, mostrando 1000 caixas de suflé atrás de mim. É. E eu falo que crueldade com as crianças, não tem vergonha na cara. Oi, gente. Eu cheguei aqui e falei, olha, gente. Aí vocês me perguntaram, tá tudo bem? Pra quem chegou agora, né? Quem chegou primeiro perguntou, pronto, tá tudo bem? Eu falei, agora está, porque eu estava comendo bolo de fubá com goiabada. Tem aqueles pedacinhos dentro da cobertura, né? Aí todo mundo, não me faça inveja. Chega Isabela com um belo de um bolo de chocolate em plena sexta-feira. Com morango, pro. É bolo de chocolate com pedacinhos de morango. Não falo que tem dentro, não, Isabela, não precisa. Ai, Jesus, é uma tortura online. Expulsa a Isabela da aula. É uma tira tortura essa menina da aula, online. Tira, você não vai ficar mostrando, não, pro, não. Não é, não, eu não tô Isabela. olhando a câmera dela, então beleza. É, não estamos olhando a câmera dela. É só não olhar, é só trocar de tela. É. Trocar de tela. Bom, olha. Tá aqui, gente. Então, é página 110, para quem entrou depois. Página 110. Isabela vai ler livro 10. Ciências Naturais. Aí a gente vai dar continuidade no conteúdo. Eu vou lendo aqui para vocês enquanto isso. Propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais da matéria estão presentes em todos os materiais conhecidos do nosso planeta. Entretanto, a imensa variedade de matérias, né, mostra-nos que, além das propriedades gerais, existem as propriedades específicas de cada uma, que foi aquilo que eu falei para vocês. Nós vemos primeiro as gerais e agora a gente vai passar para as específicas, tá? Observe que propriedades específicas são aquelas que nos permitem diferenciar os materiais puros, dos quais as coisas são constituídas.
existem mais de 30 propriedades específicas, tá? E aqui eles só vão falar algumas. Então, aqui no livro eles irão falar algumas. E lá no vídeo que eu vou passar, eles falarão de outras e algumas que estão aqui, tá? Só pra gente ter uma visão geral. O celular tá aqui porque ele tá carregando, tá? Olha, seu celular tá aqui por causa que eu peguei da tomada, ele tá carregando, tá? Viu, Nicole? Tá carregando, viu? A dureza... Desculpa, Pro. é a resistência que a superfície tem ao risco, ou seja, a raspar dois materiais diferentes, um sobre o outro, o de maior dureza, ou seja, o mais duro, né? Vai riscar o de menos dureza, o menos duro. Até hoje, o material mais duro que se conhece é o diamante, que pode riscar qualquer outro material, como uma peça de ferro, de mármore, tá? E nenhum material pode riscá-lo. Então, enquanto a nossa leitora come, nós iremos assistir ao nosso vídeo. Vamos ver se está todo mundo com um somzinho aqui fechado. O Falqueto não consegue conectar. Coitado, fazer o quê, né? Mas também não dá pra gente esperar. Eu já esperei bastante. Existem propriedades que são únicas de uma determinada substância. Logo, podemos usá-las para diferenciar uma substância das outras. Essas propriedades são conhecidas como propriedades específicas da matéria. Elas são divididas em três: as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Vamos conhecer primeiro as propriedades físicas. As principais propriedades físicas são: ductibilidade. Esta é a propriedade física que alguns materiais, como o cobre e o ouro, têm de serem transformados em fios, sem que se quebrem. Maleabilidade. Esta é a propriedade que alguns materiais têm de poderem transformar-se em lâminas, como o ferro e o alumínio. Condutividade térmica é a propriedade que o material tem de conduzir ou não conduzir calor. Por exemplo, a panela de ferro conduz calor, mas o cabo de madeira quase não conduz. Condutividade elétrica é a propriedade que alguns materiais têm de conduzirem corrente elétrica, como é o caso dos fios de cobre, alumínio e ouro. Magnetismo. Esta é a propriedade que alguns materiais têm de atrair ferro ou níquel, ou também de serem atraídas por ímãs, como, por exemplo, a magnetita, que é um ímã natural que atrai o ferro. Tenacidade é a propriedade que os materiais têm de resistirem a um choque mecânico, ou seja, ao impacto. O aço, por exemplo, tem alta tenacidade. A dureza é a propriedade que uma substância tem A dureza é a propriedade que uma substância tem de resistir a riscos. O risco acontece quando se retira partículas do material. O diamante é uma das substâncias que tem maior dureza, por isso é muito usada para riscar outros materiais, tal como o vidro. Calor específico. Esta é outra propriedade física específica da matéria, a qual mede a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para elevar 1 grau centígrado em sua temperatura.
Densidade ou densidade absoluta. É a relação entre a massa e o volume de uma substância. Por exemplo, em 1 centímetro cúbico de água, temos 1 grama apenas. Coeficiente de solubilidade. Esta propriedade física da matéria determina a quantidade máxima de uma substância que um solvente consegue dissolver. Por exemplo, conseguimos dissolver apenas 36 gramas de sal de cozinha em cada 100 gramas de água. Ponto de fusão. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o gasoso. Ponto de liquefação. É a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o líquido. Ponto de solidificação. É a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o sólido. Ponto de sublimação. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o sólido diretamente, ou vice-versa. Essas são as principais propriedades físicas da matéria. Assista aos vídeos seguintes para conhecer as propriedades químicas e organolépticas. Se inscrevam no canal e cliquem no joinha. Então, aqui foi um videozinho. Deu uma travadinha porque quem tenta entrar, quando tenta entrar, dá uma travadinha na tela. Agora a dona Bela vai ler pra gente as páginas seguintes, que ela escolheu todas só para ela. Cadê a dona Isabela? Pronto, mais uma. Eu? Vamos lá. Vamos sim. A tenacidade e a resistência é quebra que uma matéria apresenta ao se chocar com outra. Por exemplo, ao se bater um martelo com a cabeça de ferro em um diamante, o diamante vai se quebrar e o ferro não. Isso ocorre porque o ferro é mais tenaz que o diamante. É muito difícil quebrar um pedaço de ferro. Ele pode até ser deformado, mas dificilmente vai ser quebrado. O ferro é um material extremamente tenaz, por isso é utilizado na fabricação de prêmios. A solubilidade é capacidade que substância tem de desenvolver um líquido, material solúvel. Resistência que pode agradar a pressão sem se partir. Açúcar tem mais solubilidade em água do que em pó de ferro, por exemplo. Na água, o açúcar é solúvel e o pó de ferro insolúvel. Alguns materiais possuem a capa de atração ou repulsão de outros materiais. Essa propriedade foi identificada há muito tempo, por volta do século VI a.C. Em uma região havia um tipo de pedra que atraía alguns materiais, como ferro, pois por ter sido observado inicialmente ali, a
característica recebeu o nome de magnetismo e a pedra é magnética. Hoje são conhecidos outros materiais em outras regiões, como essa mesma capacidade. Pedra magnética atrai bloco de ferro, mantendo junto com ela. Essa pedra também foi chamada de ímã. E com os estudos realizados, foi possível caracterizar melhor suas propriedades. Hoje sabe-se que a capacidade de atração está... Tá tudo bem aí? Acho que tá, professora. Acho. Me perdi. De atração de concentrar nas regiões externas do ímã, denominado de polo norte. Ou positivo. Ou positivo e polo sul, ou negativo. Além disso, sabe-se Sabe-se? que e o polo diferentes se atraem e polo igual se repelem conforme mostra as figuras. Polo N e S. Atrai-se polo iguais. N e N ou S e S. Repelem-se. Nunca mais penso para assim na natureza. Assim. Cada coisa difícil. A imagem mostra a ímã feita com materiais magnéticos ou os polos sul e norte. Tem uma força que os atrai para perto um do outro, representada pelas setas. Já nos polos iguais, norte e sul ou sul e sul, a força entre eles os afasta. Sabe-se ainda que o ímã foi dividido em partes. Cada parte vai manter seu polo e a propriedade de atração e repulsão. Ímã dividido. Partes do ímã. As partes do ímã quebrada mantêm suas propriedades. Outras características identificadas são, além de ferro, outros metais como níquel e aço são atraídos, e os ímãs também transmitem essa capacidade para o objeto atraído. Os ímãs também chamam de magnetos. São conectados na natureza e alguns minerais que apresentam suas propriedades magnéticas. Mas existe atualmente o processo de fabricação dos ímãs identificáveis, denominado imatação. Não sei se é assim, não, professor. Nesse processo, uma matéria neutra, como o aço, passa a exercer a força de atração na fábrica de aparelhos eletrônicos, alto-falante, brinquedo, portas e aldeias, entre outros. A condutividade térmica refere-se à mudança de temperatura de um material e a capacidade dos materiais de transferir calor. Ao se colocarem dois materiais com temperaturas diferentes junto um do outro, o calor passa por um corpo mais quente para o frio, até que os dois igualem suas temperaturas. Para relembrar, temperatura. Medida de calor material ambiente. No Brasil, a temperatura média é 100 graus Celsius, sempre indicada pelo símbolo C. Bolinha e o C, de temperatura de Celsius. Olha, por exemplo, a temperatura ideal de nossos organismos é por volta de 36,5 Celsius. Vou falar só C, tá bom, Pro? Sim. Tá? Tá. A água
ferve e faz bolhas quando sua temperatura chega a 100 C, no nível do mar. Para assar um bolo em forno a gás pode alcançar aproximadamente 280 C. O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. O termômetro marca 31 C para a temperatura ambiente, indicando um dia mais quente, bom para nadar. Alta temperatura, material quente, alta baixa, material frio, transferência de calor, material na mesma temperatura. O calor sempre é transferido do material mais quente para o frio, e o quente que aquece o frio, e não o que esfria o quente. Alguns materiais têm alta condutividade térmica, e por isso são chamados de condutores. Eles conduzem o calor mais rapidamente e são muito utilizados na fábrica de panelas. Por exemplo, pode-se aquecer com calor no fogo e conduzir rapidamente esse calor para os alimentos. Os condutores mais comuns são os metais em geral. Os materiais de baixa condutividade térmica é chamado de isolamento, são os que isolam os materiais reduzindo a passagem do calor entre eles. Esses materiais são usados, por exemplo, no calor de panela, são feitos em geral de plástico ou madeira, os quais são isolantes como o isopor, a lã, o vidro e a borracha, alimento, ar quente, transferência de calor. A panela de metal condutor é aquecida no fogo e transfere o calor para o alimento do cabo da panela, de madeira ou plástico. Isolante não é aquecida. Existe também panelas de vidro ou com tampa de vidro. Por ser uma matéria isolante, demora mais para se aquecer o alimento. Porém, eles mantêm o alimento quente em seu interior por mais tempo, já que demoram mais para perder ou transferir calor para o ambiente. Vamos enmatar uma agulha e constituir uma bússola. Para isso, organize-se em grupos de até 4 pessoas, materiais necessários. Esse não precisa ler, né, Pro? Não. Então a gente para aqui. Aí eu vou passar um videozinho para vocês falando dessa questão da temperatura. Aí, olha, esse pessoal com moto, eu vou te falar, viu? Haja minha santa paciência. O povo que tá com a câmera desligada para deixar ligada, gente, toda hora, desde o começo do ano. Vamos lá. Olá, pessoal! A aula de hoje é de matemática, com o conteúdo medida de temperatura, instrumento, escala e variações térmicas. Preparados? Então vamos nessa! Por mais que pareçam sinônimos, clima e tempo são coisas distintas. O tempo se refere como a atmosfera se encontra em algum momento, algo momentâneo, enquanto o clima representa a variação desse tempo, de maneira que sejam reiteradas com mesmas ocorrências em um local ao longo do tempo. Para se medir as temperaturas, sejam do ambiente, dos eletrodomésticos ou do corpo, precisamos de um termômetro. A meteorologia é a ciência responsável por tratar as temperaturas dos locais, das cidades ou países, por exemplo, determinando se está calor ou frio. Existem diversas escalas termométricas, todavia, a mais comum no Brasil é a Celsius. As escalas representam a temperatura em diferentes unidades. A escala Celsius foi criada no ano de 1722, pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Essa escala se baseia nos pontos de fusão e ebulição da água, de 0 a 100 graus Celsius. A amplitude térmica é a variação entre a máxima e a mínima temperatura de algum local em algum período. Muitas vezes no nosso cotidiano nos deparamos com tempos muito frios e outros já muito quentes. Isso se dá devido aos movimentos da Terra, o movimento de rotação e de translação.
e ainda com influência de alguns fenômenos climáticos, devido ao trato do homem com o meio ambiente. Bom, galera, essa foi mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado. Então até a próxima. Tchau! Olá, pessoal. Pronto. Vou voltar aqui. Então, olha só, gente, falou da temperatura, a gente já viu sobre propriedades gerais, propriedades específicas. Vocês sabem que eu sempre coloco um videozinho para nossa aula não ficar sempre a mesma coisa, né? Eu falando daqui, vocês escutando daí. Tem imagem, tem áudio. Calma aí, gente. Aqui, parar o vídeo, pronto. Então, a gente não precisa fazer... Cadê meu zoom? Tem hora que ele trava tudo, é um terror de 7 mares. Aqui. A 116, porque é experiência. 117. 118 e 119. Então, o que vocês irão fazer? Agora eu vou dar 10 minutinhos aqui. Da 120 até a 121. 2 páginas só, gente. Super fácil. A respeito do nosso tema, certo? Aqui, 120 e 121. Diga. Ô, Pro, o vídeo foi muito rápido. Quer que passe de novo? Não precisa, só que realmente foi muito rápido. Eu sempre pego o pequenininho. Quando tem um pouquinho maior, é porque eu não encontrei um menor. Eu sempre dou preferência para um vídeo menor, tá? Quando a professora põe, tipo, 10, 15 minutos estourando, gente, é porque não tinha um menor a respeito do assunto. E se tinha, não era um vídeo interessante. Não ia explicar nada, tá? Então, eu vou deixar para vocês aí 10 minutinhos para fazer as 2 páginas e aí a gente já volta corrigindo, tá? Pro, vou falar uma coisa no chat, tá? Tá. Gente, tá travando um pouco a minha tela, tá? Tem horas que fica tudo paradão aqui, mas eu tô aqui. Qualquer coisa, se travar geral, eu falo com vocês pelo chat.
professora voltou. Gente, essa Isabela, ela é demais, sabe? Chifrão, que eu sou sempre seus filhos sabendo que vai morrer. Olha aí, que beleza. Ai, Jesus Cristo. Eu sou uma gêmea. Terrível. Peraí, fala. Conseguiu destravar? Eu só não vou pedir pra você deixar aberto, eu não vou falar nada, não. Aham, que eu já conheço essa. Ai. Gente, travou minha tela. Não, e a felicidade é que o Zoom ele vai fechar em 5 minutos. Aí fecha, e se não salvar a aula? Oxe, não salvou, professora. Se não salvar, não salvou. Aí, nem o teclado tá funcionando, ó. Nossa, porque a agressividade não tem cara tá funcionando, ó. Vontade que eu tenho de dar um tapão. Ai, tá gravando, eu não posso ser tão assim agressiva. A vontade que eu tenho. Não, você fala assim, professora. Ai, o computador destrava. Destrava. Tenho vontade de jogar longe. Ai. Professora, meio isso mesmo. Tem vontade de fazer que seu computador atacar longe. Ai, tem que me acalmar frente às Mas a pessoa tem que ser câmeras. educada e falar. A pessoa tem que ser educada e falar: querido computador, amor da minha vida, castigo de Deus. Agora Você Agora vai. Quer ajudar? Gente, falta Isabelle Falta mais pessoa, professora. Falta ninguém. e o Gustavo. Ai, o Gustavo, mandei mensagem pra ele, professora. Caiu, até agora não me respondeu. Deixa ele. Deixa ele lá com o demônio.